Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma bela madrugada. Porque não sei qual é o horário que você vai ouvir esta mensagem. Mas seja bem-vindo a este canal. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu estou muito feliz, muito contente, primeiramente com o nosso Deus e com vocês, que somos família. Nós somos um povo só, porque é o que Jesus disse, que nós somos todos irmão. E o que é irmão? Família, é o que nós somos. E a mensagem que eu tenho é essa: o anjo não pode pregar o evangelho. Mas, irmão Nilson, anjo não pode pregar o evangelho? Não. Este livro diz que não. Há homens aí dizendo que o anjo pode. Não. A filosofia, os teólogos, diz que sim, mas esse livro diz não. Eu fico com este livro. Vamos lá. O que é um anjo? Um anjo significa mensageiro. Mensageiro não é pregador, é aquele que envia a mensagem. No tempo antigo, isso não é lenda, é uma verdade. Existia o tal de pombo-correio, que eles colocavam ali um bilhete, colocavam no pé daquele pombo, e aquele pombo voava até o outro castelo e ia levar a mensagem. Isso é uma coisa muito antiga. Outra hora era colocado no bico, mas aquele pombo não podia abrir o seu bico, porque se ele abrisse o bico, aquela cartinha caía. Isso me faz me lembrar de uma anedota que nos conta que havia uma festa no céu. E diz que todos os animais, as aves, estavam certo para ir para o céu. E aí perguntaram: e aí, compadre Sapo, você vai na festa ao céu? Como eu vou na festa ao céu se eu não tenho asa? Aí o ganso falou assim: não, nós podemos te levar. Mas se eu for nas costas de. Aí subir nas costas de vocês, eu posso cair? Não, nós temos podemos aí ver um plano diferente, uma maneira diferente de se levar você para o céu. Aí eles que arrumaram uma pequena vareta, e ali o sapo pegou na boca, segurou, os dois gansos, cada um pegou no bico e levantou o voo, e o sapo segurando. E foram voando, o sapo só apreciando as paisagens e tal, e ia passando por cima de uma aldeia. E o povo olhou e falou: mas que maravilha! Isso é incrível! Isso é fantástico! Olha! Dois gansos voando com um sapo. Quem teve essa ideia? O sapo abriu a boca e disse: sou eu, foi eu que tive essa ideia. E aonde o sapo foi parar? O sapo desceu, se espatifou. Por quê? Porque ele abriu a boca na hora errada. Então, assim, muitas vezes há pessoas, ou nós mesmos, quantas vezes as pessoas entram em certos problemas porque abrem a boca numa hora errada. Então foi o que aconteceu com o sapo. O sapo abriu a boca na hora errada. Essa não é uma mensagem, é apenas que me veio agora, como diz o nosso irmão, desceu fresquinho agora. Bom, mas vamos lá para a mensagem. Então, anjos, Deus nunca permitiu que o anjo pregasse o evangelho. Mas por que, irmão Deus? Porque o anjo não tem conhecimento do que acontece aqui na terra. Para que o anjo tenha conhecimento, o anjo tinha que nascer, gerar aqui nessa terra,
né, no meio desse povoado, desse povo, comer, beber, viver a mesma vida que vive esse povo. Foi o caos de Jesus. Jesus veio em espírito, entrou no ventre de uma mulher, gerou no ventre de Maria, nasceu, passou a sua infância, cresceu, trabalhou de ajudante com seu pai, que era carpinteiro. Então ele aprendeu como viver entre os humanos, mas o anjo não. Anjos são seres celestiais. Como eles poderiam descer aqui na terra e pregar o quê? Anjo não tem experiência do pecado. Anjo não pode dizer: ó Senhor, eu te agradeço, eu te dou graça pelo teu sangue que na cruz foi derramado. Não, ele não pode dizer isso. O anjo não pode cantar os cânticos que canta o povo aqui na terra, porque os anjos não têm experiência nenhuma. Eles são apenas enviados de Deus para trazer um recado, simplesmente isso. Então, o que eu quero dizer nessa mensagem, que há pessoas por aí que ficam idolatrando anjo, colocando anjo como pregadores, mensageiros. Eles estão aí para a mensagem de Deus. A primeira vez, desde que Deus criou o primeiro homem, que foi Adão, o anjo veio. Qual foi a primeira vez que apareceu o anjo? O anjo apareceu, enviado de Deus. O anjo veio ali a Ló. Foi ali enviado a Ló 2 anjos. E chegaram e disseram: prepara-te rápido para que nós podemos sair dessa cidade. Vocês já conhecem, está lá no capítulo 19 de Gênesis. E vocês sabem da história, quando o povo reuniram ali de Sodoma para querer abusar daqueles anjos, e os anjos cegaram aquele povo. Vocês conhecem essa passagem. Então nós vemos aparecer. Mas antes disso, nós vemos no capítulo 18 de Gênesis, quando apareceu 3 anjos. Mas um daqueles anjos simbolizava quem? O Todo-Poderoso. Então você pode ver, mas irmão, isso sim, quando Abraão estava sentado na porta da sua tenda, quando ele viu os 3 anjos, foi ao seu encontro e prostrou-se diante daquele anjo. E o anjo não pode receber adoração. Você olha para Apocalipse capítulo 22 e versículo 8. Eu sou aquele, João disse, eu sou aquele que vi e ouvi essas coisas, vendo e ouvindo, me prostrei ao pé do anjo que me mostrava. E o anjo disse: não faça isso, porque eu sou servo igual a ti. Sou teu irmão e sirvo ao mesmo Deus. Aleluia, que maravilha, né? Eu sou servo do mesmo Deus, sou teu irmão e sirvo o mesmo Deus. Por que adorar? Então, o anjo não pode aceitar adoração, porque Jesus disse: só o Senhor teu Deus, ali no capítulo 4 de Mateus, só o Senhor teu Deus adorarás. Ele diz: só a ele servirá. Ninguém mais é digno de adoração e de servidão, a não ser o Criador dos céus e da terra. Então nós vemos que ali apareceu 3 seres, mas um era o Senhor. Aquele que disse para Abraão: tu terás um filho. E Sara, atrás da tenda, riu. E Deus disse: por que ri, Sara? Porventura, não sou eu o Senhor? Há alguma coisa difícil para mim? Nada é difícil para Deus, tudo é possível a Deus. Deus pode todas as coisas. Bem, então nós vemos ali que Abraão foi visitado por um anjo, por 3 anjos. Sodoma e Gomorra, o sobrinho Ló de Abraão, foi visitado por anjo. Depois nós olhamos ali também a visita do anjo a Elias, quando Elias estava ali no capítulo 18, ali, quando o anjo
apareceu a Elias. Você pode olhar no capítulo 18, no capítulo 19, você vai encontrar a história de Elias. Quando Elias estava fugindo e o anjo apareceu, ele estava ali sem comer, sem beber, o anjo apareceu e despertou Elias: levanta-te e coma. Tinha um pão e água. Elias comeu e bebeu e tornou a dormir. Novamente veio o anjo outra vez e despertou Elias: coma e beba e caminha. 40 dias e 40 noites caminhou Elias até o lugar em que Deus tinha determinado que ele fosse. Qual outra visita do anjo que nós podemos ver? Nós podemos ver que o anjo visitou o pai de Sansão, porque a mãe de Sansão era histérica, não dava filho, mas o anjo disse que ela teria filho. Nós vemos ali Zacarias, quando o anjo apareceu ali, é o pai de João Batista, e ele, a sua mulher também era histérica, não dava filho, mas o anjo disse: tu ficarás mudo para que tu saiba que é Deus quem está enviando essa mensagem. Você vê várias aparições de anjos que aparecia para trazer a mensagem que Deus, muitas vezes, por meio de profeta, Deus falou muito por meio de profeta, mas muitas vezes Deus enviava o anjo para falar com Daniel, com Ezequiel. Deus enviava para falar com o rei. Nós vemos a passagem em que Pedro estava preso. Quem entrou na cela de porta fechada? O anjo. Calça a sua sandália. Pedro estava dormindo e veste a sua capa. E vamos. E chegou, a porta abriu sozinha, eles saíram, passou por 16 guardas, 16 soldados, estavam ali de plantidão. E eles passaram, chegou na rua, a porta que dava acesso à rua. A porta se abriu sozinha e o anjo saiu, de repente o anjo desapareceu. 2 vezes aconteceu isso, essa passagem. Nós vemos outra vez, o anjo apareceu a quem? A Cornélio. Cornélio no capítulo 10. No capítulo 10 de Atos, Cornélio era um centurião, um homem piedoso, um homem de oração, um homem que praticava boas obras, porque aquilo que eu já disse e repito, sacrifício para Deus, como disse o Salmo 51, versículo 17, é coração contrito, coração aquebrantado. Isto agrada a Deus. Não é? Você quer fazer uma grande obra para Deus? Ajuda o seu próximo, ama o seu próximo, faça aquilo que Jesus disse para aquele jovem. Vende tudo lá no capítulo 18 de Lucas, e versículo 18. Vende tudo que tem e reparte aos pobres. Isso agrada a Deus. Mas cadê os homens que querem fazer isso? Os homens querem cada vez mais. E o anjo ali, Cornélio, era um centurião, era um comandante da guarda romana. E ele orava, tinha boas obras. E Deus enviou um anjo às 3 horas da tarde, está no capítulo 10, ali acho que pelo versículo 14, 15, você vai encontrar essa passagem. O anjo chegou ali e falou assim: Cornélio, ele ficou assustado. Deus tem ouvido e visto as tuas obras, e ele me enviou até ti. Agora, o anjo, naquele momento, era a hora do anjo começar a pregar o evangelho. Agora você tem que aceitar, como diz as religiões por aí, tem que crer, não é aceitar. Aceitar, isso é coisa aí do sistema. Você tem que crer no Cristo ressuscitado. Você tem que permanecer da forma, nesse mesmo caminho que você está, você permanece nele. E começar a pregar, falar das grandezas, das maravilhas de Deus. Mas o que fez o anjo? O anjo disse: Cornélio, vai a Jope
procura por um homem por nome de Pedro e convida este homem, e ele falará do amor de Cristo para você. Por que o anjo não pregou? Porque não pode pregar. É o que está na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. O anjo não pode pregar. Está aqui, ó. O anjo não pode pregar o evangelho. Todas as vezes que o anjo aparece a serviço de Deus, mas não para pregar o evangelho. E hoje, quando essas denominações, esses movimentos, se levanta de vez em quando algum lá dentro, algum doido se levanta lá dentro, para mim não é uma pessoa normal, que está vendo, está vendo navio andando seco, navio andando fora da água, e fica falando que viu anjo andando dentro da igreja, a igreja tá aquele barulhão. Isso eu fui do movimento, esse movimento chamado Pentecostais, levanta uma louca lá, um louco lá, e todo mundo aplaude, faz aquele barulhão. Mas esse livro diz, não, o anjo vem só a serviço de Deus. Então o anjo não está aí para fazer nada para o homem, a não ser quando Deus envia para uma missão. Quando Paulo estava no navio, quem apareceu lá? Um anjo falou com Paulo, fica firme, porque nenhum de vocês vai perecer. Anjo foi para sua ordem, para os capitães daquele navio. Nós não vamos perecer, porque um anjo falou comigo. Então, era comum. O anjo está aqui na terra a serviço de Deus. Agora, aparecem umas pessoas aí dizendo que o anjo pregou o evangelho. Eles pegam lá, desde Gênesis até o livro da Revelação. Você não vê parte nenhuma anjo anunciando, pregando, porque Jesus veio. Jesus podia ter descido do céu 12 anjos, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Em vez de ele arrumar os 12 homens que andaram com ele, que foram os 12 apóstolos, ele podia ter trazido 12 anjos. Mas por que ele não trouxe? Porque anjo é ser espirituais. Então o anjo tinha que vir em espírito, entrar no ventre de uma mulher, porque o espírito é o que se reveste de carne, como disse Jó, capítulo 10, versículo 11, é o espírito que se reveste. Então o anjo tinha que vir e entrar no ventre de uma mulher, se revestir de carne, passar toda a sua infância, crescer, e depois que estivesse formado, junto com Jesus, quando Jesus, o Espírito Santo, veio no ventre de Maria, também tinha que vir 12 espíritos dos anjos e entrar no ventre de uma mulher. Aí sim, aí eles iam conhecer o que é a humanidade, o procedimento, a maneira pela qual a humanidade, porque o céu nós não imaginamos, porque o apóstolo Paulo disse, lá no capítulo 2 de Coríntios 9, o que os olhos não viu, e o ouvido não viu, e nem chegou ao coração do homem, é o que tem, o que está preparado ao céu. Então, meu irmão, esse negócio de dizer que o anjo pregou no livro da Revelação, no capítulo 14, versículo 6, apareceu um anjo. O que esse anjo apareceu? Trazendo maldição. Todos os anjos que apareceu ali no capítulo 14 do livro da Revelação, ele veio para trazer maldição. Derramou uma taça. Outro anjo apareceu com uma foice. O outro deu ordem. Todo era maldição para Jerusalém, isso é, para todo Israel. Então aparece no capítulo 14, versículo 6, um anjo com livro na mão. Por que anjo precisa de livro? No céu existe livro? Isso daqui, o que é isso daqui? Isso daqui é o que é? Papel e tinta. Que valor que tem isso aqui? Isso aqui não tem valor nenhum. Isso é papel e tinta feito na gráfica. Porque a palavra de Deus ela é espírito. 6:63, as minhas palavras são espírito. Deus não precisa de escrito, porque a palavra já está no coração. Escreverei no coração, e eles serão o meu povo e eu serei o vosso Deus.
Foi o que o Senhor disse. Então Deus não precisa. Quem precisa deste livro para recordação, para confirmar, somos nós. Mas Deus não precisa. Então, por que esse anjo apareceu com um livro? E o que ele falou desse livro? Nada. Olha no versículo 6, ele diz assim: para toda, e apareceu, disse João, numa visão. Foi uma visão, não foi que ele viu ao olho nu, foi uma visão. Ele viu todos os anjos que estavam trazendo a praga, a maldição para Jerusalém. E apareceu um anjo com o livro na mão. Não leu nada, não falou nada, só diz assim: para tribo, línguas e nações. Ele disse: arrependa e adore a Deus, porque o juiz é chegado. Versículo 7, 6 e 7. O juiz é chegado. Ali ele estava confirmando o juiz de Deus que viria em breve. Agora existe aí uns camarada aí, por falta de conhecimento, que não tem conhecimento nenhum. Para mim, essas pessoas são leigos, porque Apocalipse não tem nada a ver com nós. Apocalipse nem deveria estar dentro desse livro. Eu falo, confirmo. Para que serve? Qual o versículo? Aonde enquadra a igreja de Cristo? Nós que somos remidos, nós que somos a verdadeira. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Lá, Romanos 8. Se nós estamos em Cristo, Apocalipse serve para quê? O que ele traz para nós? Escreve essas cartas e envia para 7 sinagogas que está na Ásia Menor. Nem para Israel foi enviado. É para outra nação, outro continente, completamente diferente. Agora aparecem uns leigos por aí que não tem conhecimento nenhum e fica pegando ali evangelho eterno. O que é evangelho eterno? É Cristo. Porque só existe um evangelho dentro da Bíblia. Ele diz: fora desse, qualquer um ainda que venha do céu. Se o céu programar outro evangelho diferente desse que está em Gálatas capítulo 1, do versículo 7 e 8, é maldição, ainda que desça do céu. Porque o evangelho foi dado a um somente. Lá, Romanos 16, versículo 25. O evangelho que estava oculto antes da fundação do mundo. Esse evangelho foi dado. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida quanto a isso. Quando alguém falar evangelho eterno, você fala assim: o evangelho eterno é Cristo. Porque o povo tinha Moisés, mas todos os profetas apontavam para Jesus. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio, terminou. Mas Cristo ressuscitado é eterno. Acabou. Agora, se aparecesse um anjo, que não apareceu e não aparece, que não está aqui, mas se um anjo aparecesse e chegasse, abrisse, não precisa de abrir, porque Jesus veio e não precisou de livro. Não precisou de livro para fazer nada. Apenas ele diz que viu uma visão, um anjo com um livro na mão. E ele falasse assim: olha, o Cristo ressuscitado, ele terá o fim, a sua missão termina e Deus vai levantar um outro Salvador. E pregasse diferente, aí eu me calava. Mas quando Paulo diz que não há outro evangelho, qualquer outro evangelho que surgir é maldição. Ainda que venha do céu, é maldição. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Eu quero dizer a vocês que sábado, a partir da sexta à noite, eu estarei colocando uma mensagem que vocês vão ficar curiosos para ver essa mensagem. 3 coisas que Deus não pode fazer. Você diz: mas irmão Nilson, Deus pode fazer tudo. Mas eu vou pregar 3 coisas, ainda que Deus queira, ele não pode fazer. É a mensagem de sábado, que é colocado na sexta-feira à noite. Ali pelas 7 horas da sexta-feira, você já vai começar a ver e ela fica até o sábado. A sábado à noite a gente coloca outra mensagem. Tá bom, meu irmão? Fico com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.